Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de interpretação de texto. Quero dizer que estou bastante feliz por você ter escolhido o nosso curso de interpretação e quero fazer um pequeno histórico. Quero contar para você o seguinte: eu comecei minha vida profissional dando aula de inglês em uma escola pública. Depois passei a dar aula de literatura, porque na minha cidade havia uma carência muito grande de professores de literatura. Mais tarde, passei a dar aula de gramática, concomitantemente, né? Em algumas escolas dava aula de gramática, em outras de literatura. Mais à frente um pouquinho fui convidada a ser professora de redação e bem mais tarde eu me senti apta, habilitada a trabalhar com interpretação de texto. Mas você não é formado em letras? Sim, mas trabalhar com interpretação de texto não é algo assim que brota do dia para a noite. A gente tem que ter bastante habilidade, bastante conhecimento, ter um vocabulário bem extenso, senão a gente fica com mais dúvida que os próprios alunos. Porque pensa, o professor, além de compreender o texto, ele tem que explicar seus significados para o aluno. Então são dois trabalhos, são duas vias. Então, só depois de bastante tempo da minha vida profissional é que realmente eu falei assim, posso dar aula de interpretação, que para mim é a matéria mais complexa, mais difícil de todo o processo de ensino de língua portuguesa, tá bom? Bem, esse material que nós vamos ver, nós vamos falar hoje sobre os 7 passos para a interpretação de texto. Eu mesma escrevi, eu não copio nada de internet, porque eu acho isso injusto, respeito o direito autoral das pessoas que escrevem por aí. E, além do mais, eu também gosto bastante de escrever teoria textual. É minha especialização na faculdade, inclusive sou especialista nisso. E, portanto, escrevi esses 7 erros com carinho para vocês. E o restante dos textos, vocês vão perceber que eu faço uma teoria que eu também escrevi. Quando eu copio de alguém, eu falo isso para vocês, ó, isso aqui eu copiei de tal lugar, tá aqui a referência bibliográfica, ou está aqui o link, ou está aqui o QR Code para você ir até onde eu colhi esse texto. A gente tem que jogar limpo com os outros autores, não é verdade? E nos exercícios, o que vocês vão perceber? Geralmente são os exercícios do último Enem, principalmente aqueles que geraram mais dúvidas, mas também mesclei com exercícios de vestibular e outros que eu elaborei e apliquei já em alguns simulados nossos aqui do curso. Então, nossa aula 1, 2, 3, 4, 5 são aulas teóricas com interpretação de texto, com exercícios de aplicação. Posteriormente, na aula 6, vocês terão um simulado com 15 questões e a gente corrige automaticamente. Virá a aula 7, 8 e 9, na aula 10 nós teremos outro simulado, virá a aula 11 e 12, na aula 13 teremos o terceiro e último simulado, e a aula 14 é a nossa aula de encerramento, sempre com uma surpresa da professora. Ótimo! No meio disso tudo teremos as maratonas de interpretação de texto, tudo para você chegar no Enem ou nos vestibulares e se sair muito bem, tá bom? Vamos falar então sobre os 7 acertos, 7 passos para que você possa interpretar muito bem o texto. Então, primeiro, leia o texto atentamente. A leitura é um ato de compreender não só o texto que está ali grafado à sua frente, mas também compreender as intenções do autor daquele texto. Qual era a intenção daquele autor quando ele desenvolveu aquele texto? Ele queria criticar alguém, espetar, né? Cutucar alguém, ele queria mostrar seus sentimentos, ele queria fazer o quê? Qual o efeito que ele pretendia com aquele texto? Por isso que eu falo que são coadjuvantes no meu trabalho os professores de história, os professores de literatura, aqueles professores que fazem com que o aluno reflita sobre uma determinada época. E ali sempre teremos um texto de revista, um texto de literatura, uma obra de arte, uma colagem, um cartazinho, todos eles passarão por nossas análises. Tudo bem? Então eu espero que vocês sejam leitores atentos dos textos. Uma dica que eu dou para vocês, faz o seguinte, tente se inserir naquele texto.
Não pense assim, eu estou lendo sobre os sentimentos de um jovem do século XIX. Mas, como que os sentimentos desse jovem do século XIX, como que eles se parecem com os meus? Em que medida os sentimentos desse jovem são parecidos com os meus sentimentos? Ou são tão diferentes dos meus próprios sentimentos? Isso faz com que você se envolva na leitura, não ocorra ali uma leitura maquinal. Então, esse leia atentamente indica exatamente isso, tá bom? A dica número 2 é a seguinte: busque o significado de palavras que não conhece. Então, olha só, você pegou lá o texto, antes mesmo de começar a ler, sabe o que você faz? Vai lá no final do texto e verifica se tem um glossário. Às vezes, lá embaixo aparece o significado de 2, 3 palavrinhas que quem elaborou a questão sabe que você não sabe. Então, por que você vai ler o texto todo para depois você lá embaixo descobrir o sentido do texto? Ou o sentido de algumas palavras do texto? Mas tudo bem, vamos supor, tá ali o texto, você já bateu o olho lá embaixo, viu que não tem glossário, viu que não tem ali o vocabulário. Então, você vai ter que ler o texto na coragem mesmo. Aí que você vai entrar com aquilo que a gente chama de leitura instrumental. O que é uma leitura instrumental? Mesmo você não sabendo o que significa a palavra, você tem que olhar para o contexto e verificar o seguinte: será que essa palavra é positiva ou negativa do jeito que ela está colocada aqui? Ao que tudo indica, ela é uma palavra positiva. Então ela deve estar relacionada semanticamente com o contexto. Por exemplo, a Aurélia pegou um tílburi para se dirigir à casa de Seixas. Gente, o que será que é um tílburi? Será que é um batom? Por que ela pegaria um batom para ir à casa de Seixas? Para ela ir à casa de alguém, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar um meio de transporte. Então você pode presumir que tílburi seria o quê? Um meio de transporte, um tipo de uma carruagem, um tipo de uma forma qualquer de transporte, que é o que é na verdade. Então você tem que associar. Ela quer ir à casa de alguém. Para isso ela pegou um tílburi. Não vai ser uma fruta, não vai ser um animal, porque não faria sentido ela pegar uma fruta para ir à casa dele. Agora, se de repente se fala assim, olha, para presenteá-lo, ela colheu e veio uma palavra que você não conhece, aí você começa a presumir o que seja aquele termo. Tudo bem? Principalmente se ele influenciar na hora de elaborar a resposta da questão, de achar a resposta da questão. Então, ou você busca auxílio no dicionário, no glossário que tem ali geralmente nas questões, ou você tem que fazer a leitura instrumental. Terceira dica, preste atenção no enunciado da questão. Em muitos vestibulares e também no Enem, mais no passado, hoje em dia nem tanto, mas já no passado, você lê pelo enunciado, você percebe um eco de resposta ali nos itens, ali nas alternativas. Então, raramente o Enem não deixava margem, hoje está deixando. Às vezes, eles estão colocando enunciados tão curtos que realmente não tem aquela dica, né? Aquele spoiler ali para a gente saber qual é a resposta. Mas em muitos enunciados existe aquela correspondência semântica. Se, por exemplo, lá fala uma reestruturação, aqui embaixo a resposta vai ser algo correspondente, como uma reescritura. Reestruturação, reescritura. Olha a correspondência semântica entre o que está no enunciado e o que está ali naquela alternativa. Então, você vendo essa correspondência, já existe um indício de que aquela seria a resposta. Então, fiquem bem atentos ao enunciado. Vocês vão ver durante o curso que eu grifo a palavra que vai ser o mote. Então, ele chama atenção para... Então, você vai ler os itens sempre com esse mote. Letra A, ele chama atenção para o desejo inerente do ser humano. Letra B, ele chama atenção para o desespero aflitivo de uma mãe. Letra C, ele chama atenção para... É muito interessante você fazer esse eco do comando que está no enunciado, porque exatamente esse eco vai fazer com que você se recorde do comando. Você não se perca do comando.
Tem aluno que se escabela, fica muito chateado quando percebe que ele se perdeu. O comando mandava para um lugar e a letra D estava certa em relação ao texto, mas não estava certa em relação ao comando, tá? Então cuide bastante para que você não caia nessa armadilha. A dica número 4 é para você se atentar ao comando da própria questão, do próprio item que está ali. Então, por exemplo, às vezes você não precisa nem ler todo o enunciado. Por quê? Veja, se está lá, ele tem o intuito de, lá no comando do enunciado, de criticar, criticar é o comando da questão, de analisar, de ironizar, de debochar, de satirizar. Então você vai ter que verificar exatamente isso. Qual foi a intenção do autor lá no texto? Se você percebe que a intenção dele é ironizar, mas ironizar é muito parecido com satirizar. Então aí a gente vai até o final verificando a verdade. Se a verdade do ironizar corresponde ao texto, você vai perceber que o satirizar, se a questão foi bem elaborada, né? E tem isso também, tem questão que fica ali no milímetro, né, de diferença uma coisa da outra. Então você vai até o final, é nessa segunda parte que você vai verificar a verdade do comando da questão. Então nós temos que estar atentos não só ao comando do enunciado, mas também ali aquelas primeiras palavras que aparecem nas alternativas. E isso vai fazer com que você consiga acertar a questão. O item número 5, atente-se à opinião do autor do texto. Aí é que está. Muitos alunos fazem o que exatamente? Eles se preocupam mais com a própria opinião do que com a do autor. Eu já vi alunos assinalando a letra E, aí eu falo, mas por que a letra E? Ah, porque é assim que eu penso. Não, nós não estamos fazendo aqui um Instagram com as suas opiniões, suas visões de mundo. Nós estamos aqui analisando o que o autor falou. Ah, professor, eu não coloquei a letra D porque eu discordo. Ué, aqui não é uma aula de redação, de defesa de tese. Você tem que assinalar aquilo que a questão está pedindo, tanto no seu comando, ali no enunciado, quanto a correspondência aqui no próprio item. Então, não é você que vai colocar a sua opinião ou concordar ou discordar. Você vai assinalar aquilo que corresponde à opinião colocada pelo autor. Vamos supor que a questão seja assim: assinale a alternativa que contenha a ideia criticada pelo autor. Ótimo! Você vai buscar o quê? A ideia que o autor criticou. Por isso que nós temos que somar texto, comando do enunciado e o comando da própria questão. Esse trinômio, essa tríade vai fazer você chegar à resposta correta. Acredite, tá bom? Outra dica que eu quero dar para você é a seguinte: leia todas as alternativas antes de escolher a resposta. Corte aquelas que obviamente não correspondem à resposta buscada. O que acontece? O aluno está ali com um texto que ele nunca leu, nunca viu, está ali à mercê de quem elaborou aquela questão e muitas vezes você fica ali perdido entre 5 alternativas. Leia todas elas, é o conselho que eu dou, e aí você vai se perguntar: qual dessas alternativas aqui eu cortaria porque obviamente está errada? Ah, a letra C, ótimo. A letra E também tem isso aqui que não tem nada a ver. Muito bom. Rapidamente você se desfez de 2 alternativas, o que vai fazer com que você tenha ali agora apenas 60% de chance de acertar a questão, certo? Então, o que eu quero mostrar para você? Ao invés de você ficar perdido entre 5 e relendo, agora você tem que prestar atenção em relação a 3. Eu ainda vou pedir para você, ouse um pouquinho mais e corte mais uma. E aí você vai bater cabeça entre 2. Geralmente, isso faz com que o aluno tenha bastante agilidade. E vou falar mais. Isso não se aplica apenas à prova de interpretação de texto. Use a mesma estratégia para todas as questões que estarão à sua frente a partir de agora, inclusive na escola. Você vai ver que o seu rendimento na interpretação de texto vai acontecer assim de forma espetacular, tá bom? Vai por mim, acredite, vai dar certo. E a última dica, né, dessas formas aí de interpretar um bom texto, dica número 7 procure distinguir as ideias principais das secundárias.
O que isso significa? Significa assim, ó, você tem que olhar para o texto como um todo e depois analisar as partes. Então, às vezes eu coloco ali um texto de 15 linhas para o meu aluno e tem apenas 2 frases metafóricas. Aí eu pergunto, predomina nesse texto a linguagem denotativa ou conotativa? E o aluno vai lá e coloca conotativa. Falei, predomina. Mas professora, tem 2 partes em que ele colocou metáfora. Predomina. Eu tenho mais 13 linhas de texto com linguagem referencial. Então, predomina a linguagem referencial e, eventualmente, apareceu uma figura de linguagem, 2 figuras de linguagem. A ideia principal do texto é a ideia que se defende. O argumento, gente, ele é secundário. É como a redação de vocês do Enem. Qual item vai trabalhar com a autoria? A competência 3. Você ganha 200 pontos na autoria. E os recursos argumentativos que você traz para o texto? Ele é 1/3 da nota da competência 2. 1/3. Porque a competência 2 avalia gênero textual, avalia se você tratou do tema por inteiro e os repertórios. Para você ver como há um peso muito maior quanto às suas próprias ideias. Aqui é a mesma coisa. A ideia defendida pelo autor do texto é a ideia principal. Os exemplos que ele usa, as comparações, dados estatísticos, são as ideias secundárias. Você tem que saber distinguir muito bem essas 2 coisas, porque afinal de contas, as questões geralmente são baseadas nessa distinção. Enfim, quero desejar a vocês um excelente curso de interpretação de texto, que eu possa colaborar no crescimento de vocês quanto a essa disciplina. Um grande abraço da sua professora.